Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 31. Nesse texto, alguns discípulos de Jesus estavam no barco, e no meio do caminho encontraram uma tempestade e estavam apavorados. E a partir do versículo 25 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu acho essa história fantástica e sempre que leio me pergunto o que eu faria se eu estivesse nesse barco. Me pergunto isso porque Pedro muitas vezes é lembrado como um homem de pequena fé, mas ainda assim, apesar de tudo, ele foi o único que teve coragem de dizer para Jesus: manda-me ir ao teu encontro. E não só isso, mas quando Jesus disse venha, ele foi. Verdade seja dita, Pedro foi um grande discípulo de Jesus. Talvez tenha sido o único homem depois de Jesus a andar sobre as águas. Mas a história diz que ele, já andando sobre as águas, sentiu o vento e em seguida sentiu medo e começou a afundar. Do que Pedro sentiu medo? Não era medo de Jesus, e nem dúvida de que Jesus era poderoso para realizar aquilo. Afinal, eu imagino que a parte mais difícil, que era ter dado o primeiro passo sobre as águas, ele já tinha dado. Sabe do que Pedro teve medo? Ele teve medo de si mesmo. Pedro sabia quem era Jesus e de quão poderoso ele era para fazer aquilo. Mas quando o vento bateu, Pedro lembrou quem ele era. E então não duvidou de Jesus, mas que Jesus pudesse fazer aquilo na vida dele. Imagino que Pedro talvez tenha pensado: eu sei que Jesus é poderoso para fazer um homem andar sobre as águas como ele, mas não eu. Deve ter um discípulo melhor do que eu nesse barco para isso. Talvez você esteja vivendo alguma situação e se sinta como Pedro. Sabe que Jesus é poderoso para fazer, mas talvez pense que tem alguém melhor do que você para ele fazer. Sabe o que Jesus diz para você hoje? Venha, tenha fé, venha. A minha oração com esse café é que eu e você entendamos que Jesus faz em nós e através de nós, não porque nós somos bons, mas porque Ele é. Não porque nós somos poderosos, mas porque Ele é. Jesus deseja que sejamos como Ele. É isso que Ele quer fazer em mim e em você. Ele quer nos tornar como Ele. Que o Espírito Santo de Deus nos encha hoje de coragem para atendermos ao chamado de Jesus. Eu sou Ti Gonçalves e essa é minha série de reflexões diárias para você ouvir pela manhã, acompanhado de Jesus e uma boa xícara de café.